11.838% de lucro. Foi isso que o gestor de um fundo imobiliário conseguiu ter de resultado numa única transação, operando opções. Ele sequer comprou o imóvel. Você deve estar pensando que agora o Fá enlouqueceu aqui, ou ele está falando bobagem, ou o gestor fez alguma mutreta muito louca, ou talvez você não esteja entendendo nada ainda. Eu entendo. Faz o seguinte, fica comigo depois da vinheta que eu vou te contar uma história de um negócio sensacional realizado por gestor de um fundo imobiliário. Fica comigo que eu já te conto quem é e como que isso aconteceu. Maravilha, então vamos lá. Antes de eu te falar desse negócio maravilhoso, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Fá, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários. Esse aqui é o meu canal do YouTube, onde eu posto conteúdos relevantes dos fundos imobiliários toda semana. Então vamos lá, olha só. Teve um fundo imobiliário que na semana passada, vamos dizer assim, nos primeiros dias ali de fevereiro, eles divulgaram um fato relevante onde explicaram um negócio que o gestor tinha feito, que tinha gerado um lucro sensacional. E a maioria das pessoas que leu aquele fato relevante não conseguiu entender direito o que tinha acontecido. De fato, a leitura dele não era das mais simples. Eu mesmo peguei ele para ler, li de novo. Esse fato relevante fazia menção a um outro fato relevante anterior, peguei aquele anterior, li também, que fazia menção a mais um anterior, e eu fui lá, peguei aquele para entender, mastiguei tudo, desenhei tudo, e agora eu vou te explicar direitinho como que o gestor de um fundo imobiliário conseguiu lucrar 11.838% sem sequer ter comprado o imóvel. Esse cara tinha só um contrato que lhe permitia comprar um imóvel, e com isso, ele conseguiu fazer um lucro desse tamanho. Bom, vamos lá. Eu estou falando aqui do HGRU11, um fundo que é gerido pelo Credit Suisse. É um fundo imobiliário de tijolo que investe em imóveis urbanos. Bem, como é que aconteceu isso aí tudo? Vamos voltar no tempo, né? Pra gente começar a contar a história do início para o fim, e não o contrário, que é o que acontece quando tu pega o fato relevante para ler, tu só vê a última notícia e fica sem entender o contexto. Então vamos lá no início pegar o contexto da coisa aqui. Em dezembro de 2021, o Credit Suisse, o HGRU, assinou um contrato que previa a compra de 11 imóveis, todos eles locados para uma rede varejista, espalhados pelo país. Dentre esses 11 imóveis, existia um deles que estava sendo comprado por 20 milhões de reais. Olha só, a gente precisa entender uma coisa aqui. E eu faço um parênteses para a gente entender esse negócio que ele realizou. Quando você lê um fato relevante, e aí lá diz, olha, o fundo assinou um contrato, normalmente esse contrato tem o nome de promessa de compra e venda. Aquilo ali, na prática, é o comprador e o vendedor que chegaram à conclusão que eles queriam fazer um negócio, um queria comprar, o outro queria vender, mas para eles conseguirem concluir esses negócios, ambos têm que cumprir uma série de condições. O que é isso? Ora, normalmente é o seguinte, se eu sou o comprador, tá? Eu vou lá chegar pro vendedor e vou dizer, cara, olha só, eu compro esse imóvel de X, mas pra gente fechar esse negócio, eu preciso que tu me mostre todos os documentos, que tá tudo em ordem, matrícula, certidão disso, daquilo, daquele outro, do não sei o quê. Dependendo como tá o imóvel, eu vou dizer, cara, arruma aquilo ali, arruma aquele outro lá, se tem um inquilino lá dentro, regulariza o contrato, enfim. Eu vou dar para ele uma série de condições para que esse negócio seja feito. Ele, da mesma forma, eventualmente vai me pedir vai me fazer algumas exigências. Como, por exemplo, se a gente acertou que eu vou pagar a prazo para ele, ele diz, eu preciso que você me dê uma garantia ou algo do tipo que, vou passar o imóvel pro teu nome, como é que eu tenho certeza que eu vou receber? Sei lá, eu tô inventando coisa aqui, mas só para você entender que quando se assina esse contrato de promessa de compra e venda, o negócio está só começando, ele não foi finalizado, tá? Então, ambas as partes ali vão ter um prazo para cumprir essas exigências. Cumprido esse prazo, aí se finalmente fecha o negócio. O que é fechar o negócio? Bom, o comprador paga para o vendedor e o vendedor coloca o imóvel no nome do comprador. Normalmente é assim que funciona, tá? Então volta aqui para o caso do HGRU11 e entenda que lá em dezembro de 21,
o que foi assinado? Uma promessa de compra e venda. Então ali, o HGRU tinha o direito de comprar aquele imóvel lá. 11 imóveis, um deles, sobre o qual a gente vai falar agora, era um imóvel lá de 20 milhões de reais. Ele tinha o direito de comprar aquele imóvel por 20 milhões de reais. Bem, passado um tempinho, antes mesmo que o HGRU tivesse finalizado a compra desse imóvel, alguém bateu lá na porta do HGRU e disse, cara, sabe aquele imóvel lá? Eu quero comprar de ti. E aí sentaram para negociar, beleza, quanto que tu tá disposto a pagar? O cara disse, eu pago 34 milhões de reais. Opa, só um pouquinho. O HGRU podia comprar ele por 20. E tinha um cara aqui agora querendo comprar dele por 34. O HGRU sequer tinha pago os 20 ainda. Mas ele tinha um contrato que lhe permitia comprar esse imóvel por 20. O que o HGRU fez? Cara, o negócio é o seguinte. Vamos fazer esse negócio aqui. Eu vou te vender por 34. Mas olha só. Como eu tenho um contrato que me permite comprar ele, eu ainda não tenho o imóvel, o que eu vou te vender? Eu vou te vender esse contrato. Porque com esse contrato na mão, você paga 20 lá e passa a ser dono do imóvel. Me paga mais os 14 aqui, tá pago lá teus 34. E aí, transação feita. Fechado? E aí o comprador disse, fechado, vamos fazer. Mais uma vez, eles aqui tinham então uma promessa de se realizar o negócio. É sempre assim, tá? Vai te acostumando com isso. Então eles, ambos, tinham exigências um para o outro, né? E aí, uma vez cumpridas essas exigências, a gente chama isso de condições precedentes, né? Tem que cumprir determinadas condições para que o negócio seja fechado. Bem, agora, em fevereiro, no início dos primeiros dias de fevereiro, o HGRU soltou um comunicado dizendo, finalmente eu concluí essa transação. Que transação foi essa? O HGRU vendeu, de fato, o contrato para esse cara. Esse cara vai ter que pagar lá para o dono original uma quantia X e paga a diferença para o HGRU. Pronto, esse cara fica com o imóvel. O HGRU sequer precisou ficar com o imóvel. Ele não precisou comprar o imóvel. Nessa negociação ali no final, no fechamento, eles chegaram lá no vendedor original. Disseram, cara, olha só, você receberia 20 milhões, mas isso você receberia parcelado, a prazo, enfim. Para receber à vista aqui na bucha, topa um descontinho, o cara topou. Então, na prática, o comprador pagou 19 milhões e 400 mil reais, valores arredondados, tá? E o HGRU recebeu 15 milhões e 600 mil reais. Então, essa compra acabou saindo a 35 milhões, não aos 34 originais, porque desde quando eles assinaram aquela promessa de fazer o negócio, até o dia que eles finalmente fecharam o negócio, houve inflação aqui, alguma correção no valor, algum índice, pode ter sido o CDI, pode ter sido algum índice de inflação, alguma coisa que estava prevista no contrato para atualizar esse valor. Então ele saiu dos 34 para ser fechado nos 35. Então assim, para o cara que estava comprando, ele ia pagar 35 igual. Se ele vai pagar 10 para o vendedor original e 25 para o HGRU ou vice-versa, para o comprador tanto faz, ele vai gastar os 35 que é o imóvel. Bem, então eles conseguiram negociar com o vendedor original lá, para o cara receber à vista, e aí ele topou um descontinho. Assim, o HGRU recebeu meia dúzia de pila a mais, nem tão meia dúzia assim, a gente está falando de mais ou menos uns 600 mil reais a mais. Bem, vai. E aqueles 11.838%, onde é que tu tirou isso? É o seguinte, lembra que eu falei que o HGRU sequer precisou comprar o imóvel? Ele tinha um contrato e vendeu esse contrato? Pois é. Então, assim, ele não colocou quase nada de dinheiro nessa transação. Ele não precisou pagar os 20 milhões pelo imóvel. Ele não pagou nada pelo imóvel. Mas ele teve algumas despesas burocráticas. Tu gasta dinheiro com um advogado, tu gasta dinheiro com um cartório. Despesinhas burocráticas. Pelo que tinha de informação ali no fato relevante, eu cheguei à conclusão que ele gastou ali mais ou menos uns 130 mil reais. Tá? Então esse foi, digamos assim, um investimento que ele fez. Então de 130 mil reais para 15 milhões 600 e quase 50 mil reais, a gente tem os 11.838% de lucro que o HGRU fez com essa transação.
Parece mágica, mas não é, né? Foi um excelente negócio realizado pelo HGRU, era muito mais inteligente ele de fato vender esse contrato do que fazer a aquisição do imóvel para depois vender ele, porque aí quando faz a aquisição tem que botar o imóvel no teu nome, tem que pagar ITBI e uma série de outras despesas, e aí depois você vai ter que fazer uma transação de venda, quer dizer, muito mais difícil, né? Então dessa forma ele conseguiu fazer uma transação mais rápida, mais barata e ganhar mais dinheiro. Foi um verdadeiro golaço do HGRU 11. Aliás, falando em HGRU 11, preciso dizer aqui, é um excelente de um fundo. Eu preparei um material, um relatório, onde eu recomendo 3 fundos imobiliários para você comprar e receber aluguéis já no mês que vem. Vou dar um spoiler aqui. Um desses 3 é justamente o HGRU. Tá aqui ele fazendo jus, né? Se tornando assim merecedor de estar entre esses 3 fundos imobiliários recomendados por mim. Quer saber quais são esses 3, ou melhor, quais são os outros 2 fundos imobiliários? Então você, aqui na descrição do vídeo, clica no link que eu vou colocar ali, que esse link vai te levar até esse relatório. Lá você vai saber quais são os outros 2 fundos imobiliários que eu recomendo para você comprar hoje e já no mês que vem estar recebendo dividendos desses 3 caras. Certo? Obrigado por ficar comigo até agora. A gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais.